devemos nos tornar como criancinhas. Devemos retornar à mesma confiança infantil que tivemos em nossos dias da infância. O Mestre nos disse que devemos nos tornar como criancinhas. Vamos voltar àquele ponto em que não mais confiamos em notas de dólares para o nosso suprimento, mas vamos começar a entender que o amor, a consciência ou a espiritualidade é o nosso suprimento e que enquanto tivermos a presença do amor, teremos todas as coisas acrescentadas a nós. Esse é um passo no desdobramento e revelação de Deus, a divina consciência aparecendo como amor e atendendo às nossas chamadas necessidades humanas. Você pode facilmente entender que, por um tempo, toda vez que você lida com dinheiro, você precisará conscientemente lembrar-se de que isso não é suprimento, mas sim o efeito do amor. É o efeito da presença de Deus aparecendo como sua consciência. Desta forma, você irá desenvolver gradualmente, dentro de si mesmo, uma atitude que reconhece que a nota de dólar não é a realidade do seu sustento. Um exemplo disso é o caso do casal hindu que assumiu a vida espiritual. Com suas tigelas de esmolar como parte típica de seu caminho, um dia, enquanto caminhavam pela estrada, o marido na frente e a esposa logo atrás, o homem se agachou, pegou alguma coisa na terra, esfregou em seu manto e guardou o objeto no bolso. A esposa rapidamente perguntou o que ele havia encontrado. Quando ele mostrou-lhe um diamante, sua repreensão foi rápida e afiada. Estamos vivendo a vida espiritual, em que é o diamante de maior valor do que a sujeira que você retira do diamante? Não, o valor não está no diamante. O valor está em nossa consciência, que é a substância, a forma, o princípio e a lei para o diamante. Como eu existo e esse eu é Deus, eu sou a lei de produção de qualquer forma necessária do que é a minha necessidade. Todo o poder está na consciência. Vamos supor que alguém ligue e diga: estou doente, preciso de ajuda. Até agora, quando alguém disse, eu não me sinto bem, você provavelmente negou imediatamente. Mas nós vamos aprender a não negar isso. Nós não vamos colocar um muro contra a doença. Em vez disso, nossa resposta será: o que é isso? É poder? É uma presença? É realidade? Ou todo o poder é a consciência do indivíduo, que é uma lei da saúde? E esse crescimento do distúrbio, essa dor ou limitação, é uma lei? Não, claro que não é. Desde o começo, essa é a nossa realização com cada súplica, com cada chamada que nos é feita por ajuda. Podemos nos encontrar dizendo, então, ou qualquer outra coisa que nos ajude a concordar com o nosso adversário. O princípio da cura é: concorde com o teu adversário. Você não pode lutar contra qualquer coisa com a qual você concorda. No momento em que você luta, combate ou se posiciona contra qualquer queixa que venha a você, você está construindo um adversário, ou, em vez de entrar em acordo com o que parece ser um erro, mas que, na realidade, é apenas uma ilusão, se é que pode haver uma realidade numa ilusão.
No momento em que você luta ou combate o erro de qualquer forma, você o confirma como algo que deve ser removido. E não há como dizer quanto tempo a cura vai demorar. As únicas curas instantâneas são aquelas que acontecem quando a consciência do praticante sabe, quando o praticante está convencido de que não há poder ou presença na coisa que alega ser uma manifestação errônea. Existe cura possível enquanto você acredita ou tenta curar uma condição? Não. A cura vem do reconhecimento de que a consciência do indivíduo é Deus, ou que Deus é a consciência do indivíduo. Assim, a consciência do indivíduo é a lei para todas as condições. Na linguagem bíblica, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A consciência Deus, a consciência do indivíduo, é sempre a lei, é sempre a presença, é sempre a realidade. Se algo aparece externamente, é apenas um efeito, e, como efeito, não pode ser lei. Como efeito, não pode ser causa. Como efeito, não pode ser poder. Nenhum efeito no mundo tem poder sobre o outro efeito. Isso é uma lei espiritual. A consciência é todo o poder. Todo o poder vem do alto. Deus deu domínio ao homem. Em outras palavras, Deus, a consciência universal, deu ao homem a consciência espiritual individualizada. Todo o poder sobre tudo o que existe no reino do efeito, seja uma pequena flor ou um planeta no céu. No momento em que você reconhece algo no reino do efeito como tendo domínio sobre você, você faz disso uma lei para si mesmo. E você sofre com isso até reverter sua posição e perceber que é impossível que eu, a totalidade de Deus manifestada, o infinito Filho de Deus, eu, a quem Deus disse, tudo que eu tenho é teu, esteja à mercê de qualquer coisa no reino exterior, de qualquer pessoa, de qualquer condição ou qualquer conjunto de condições. Quando você percebe que Deus, a consciência divina infinita, é a consciência do indivíduo e é a lei para o universo, você toma posse de sua vida e passa a ter algum grau de domínio sobre ela. Caso contrário, você é uma vítima de alguma forma particular de governo, de uma certa quantidade de dólares, ou de germes, infecção ou contágio. Apenas no grau em que você pode perceber a sua unidade com Deus, apenas no grau em que você pode perceber que você é a própria presença de Deus, agindo como uma lei para o seu universo, só nesse grau você pode alcançar o domínio sobre sua existência. Onde Deus está, eu estou. Eu e o meu Pai somos um. O lugar onde eu estou é Terra Santa. Se eu faço a minha cama no inferno, eu, Deus, estou lá. E isso que eu sou é uma lei para tudo que aparece como universo externo ou como universo do efeito. Desistir do nosso medo de qualquer coisa no mundo do efeito é o primeiro passo para alcançar a consciência do Cristo. A consciência do Cristo não tem medo de uma doença ou pecado, não tem medo dessas coisas. Diz apenas:
nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Quem te impediu? Pega a tua cama e anda. E por quê? Porque assim concordamos com o adversário e reconhecemos que o único poder é a consciência do indivíduo. Toda vez que você vê pecado, falta ou limitação na cena externa, em vez de saltar para dar um tratamento, diga: não, você não está me enganando. Você existe como um efeito de um tipo ou de outro, mas você é apenas os trilhos da ferrovia juntando-se no horizonte. E se eu pudesse ver como você é, as faixas estariam nos seus lugares corretos. Meus olhos não mais estão me enganando. Não dê tratamentos a Deus e ao seu universo. E lembre-se que não há outro. Tratamentos em si não têm valor. Ninguém em toda a história da metafísica já mudou uma condição da realidade por meio do tratamento. Nenhuma única melhoria foi feita em todo o reino espiritual através do tratamento. Tratamentos não têm valor, mas a oração sim. Orar sem cessar, porque a oração é o desdobramento da sua própria consciência. Oração é Deus revelando-se a você. A oração é Deus revelando sua verdade à sua consciência individual. A oração é a revelação da realidade divina à nossa consciência individual. Voltando-se para dentro, observando, sempre ouvindo a realidade divina. Este é o segredo da vida espiritual. E esse é o segredo que, em última análise, revela Deus a nós como nosso ser individual e como nossa individualidade. Nesse interior, e somente nele, encontra-se harmonia, encontra-se paz, alegria, poder e domínio. O universo espiritual deve agora se desdobrar para você. Não se preocupe, nem se perturbe com o que está acontecendo no mundo humano. Com isso, eu não quero dizer que você deveria esconder sua cabeça na areia. Você ainda prossegue com seus assuntos, fazendo as coisas de acordo com seu mais alto senso de retidão. Mas você não deve ter nenhuma preocupação com os resultados de seus esforços, quando passa a viver nesse sentido. Lembre-se disso. Existe um universo invisível e inefável. Isso é o que você está procurando. Carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus. Mas não é dito carne doente ou sangue doente. Apenas diz carne e sangue. Nada que existe como forma pode herdar o reino de Deus. Nada daquilo que existe para o seu sentido mortal pode ser levado ao reino de Deus. Nós estamos dedicados agora não a tentar melhorar as condições humanas, mas sim a revelação de Deus e do universo espiritual, manifestando-se como nossa consciência individual. Existe um universo infinito e invisível. Existe um mundo de ideias espirituais, mas este mundo não tem relação com o mundo que podemos ver, ouvir, tocar, provar ou cheirar. Tudo o que estamos conscientes no mundo dos sentidos é a visão distorcida da ideia divina,
do universo real, que estamos vendo através de um vidro, sombriamente. Bem, onde nós parecemos estar, Deus está. Onde todos os fenômenos mortais parecem ser, o universo espiritual é. Nós estamos apenas vendo através de um vidro sombriamente. Chamamos isso de mortal e material, mas, em sua verdadeira essência, é espiritual e divino. A consciência aparece como pães e peixes. Trecho de João capítulo 6, versículo 1 ao 10. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E Jesus disse-lhes: Mandai assentar os homens. A aparência foi de escassez e limitação material. A primeira resposta da maioria de nós em tal situação é: eu tenho apenas 50 centavos e eu preciso de $5. É neste ponto que o sentido material começa a se preocupar com o que o mundo chama de úlceras. Em nosso ensino, fazemos como o Mestre Jesus fez. Instantaneamente, nos afastamos da cena, da imagem. Será que 50 centavos ou $5 realmente atendem à nossa necessidade? É isso o suficiente para atender às nossas necessidades? Ou é a presença de uma divina consciência aparecendo como consciência individual? Não é isso que vai atender à nossa necessidade e nada mais? Se você se lembrar dessa lição, nunca mais buscará por pães e peixes, ou moedas e notas, ou julgar a profundidade do universo ilimitado de Deus pelo sentido limitado e por números finitos. Descobrimos não como pegar alguns pães e peixes e multiplicá-los, mas descobrimos verdadeiramente a lei do amor. O sentido finito começa com $100 e você dizendo: quando eu tiver $1 milhão, não importa o quanto você multiplique pães e peixes ou dólares, você nunca ficará satisfeito. A satisfação vem somente quando você puder olhar para o que você tem no reino externo e dizer: essa não é minha necessidade. Minha necessidade é o reconhecimento de que dentro de mim está o reino de Deus, que dentro da minha consciência está o universo espiritual e, a partir da profundidade da minha consciência, flui a infinidade do meu ser. Não tem nada a ver com pães e peixes. Chegar a este estado de consciência requer prática, porque, repetidas vezes, seremos tentados a olhar para os pães e peixes e dizer: eu tenho ou você tem,
Ou eu não tenho e eu quero. Então é quando devemos lembrar de não sermos tentados, mas de nos afastarmos dos números, valores e graus e percebermos: nada lá fora vai atender a minha necessidade. Nenhuma quantidade de coisas vai suprir a minha necessidade. Minha necessidade só pode ser satisfeita pela realização do infinito de minha própria consciência.